Olá, gente. Decidi fazer essa live aqui meio de última hora. Nem avisei nada a ninguém, mas eu decidi fazer essa live porque eu quero conversar sobre algo bem corriqueiro que está acontecendo aqui na clínica e que também é um tema que eu nunca compartilhei aqui com vocês. A gente sempre fala de dores e sempre traz isso em relação muito com a questão de mobilidade. Eu trago muito isso, né? Mobilidade de quê? De articulações, né? Ossos, a gente está falando de ombro, a mobilidade da coluna em si, do quadril. E eu ainda não compartilhei muito aqui com vocês uma outra mobilidade que é super importante, que não está relacionada com ossos unicamente, né? E aí eu vim trazer esse tema hoje para vocês, intestino e dor lombar. Eu quero compartilhar um pouquinho do meu conhecimento aqui com vocês, tá certo? Foi bem de última hora, não espero muita gente aqui, mas que bom que Mariana, Monique, eu acho que é Nava, estão aqui juntinhos, tá? E eu vou deixar salva para mais tarde as pessoas que quiserem assistir também. Vê só, eu já falei muito aqui sobre dor lombar, para quem me acompanha faz um tempinho, eu já trouxe muita live sobre esse tema, relacionando muito com mobilidade de quadril, mobilidade da região torácica, enfim. Mobilidade do próprio tronco, como algumas das possíveis causas, né, de dor lombar. E aí hoje eu quero trazer uma outra temática, que é a mobilidade dos nossos órgãos, das nossas tripas, como a gente diz aqui no Nordeste, tá certo? Qual é a relação que o nosso, por exemplo, o intestino tem com a nossa lombar e como é que essa falta de mobilidade no intestino, que eu vou explicar direitinho, pode estar causando aí dores lombares, e também qual seria o tratamento indicado para esses casos. Olá, Davi, tudo bom? Então, do mesmo jeito que os nossos músculos, ele tem uma capinha, uma roupinha que recobre eles, que a gente chama a famosa fáscia, né? Que dá aquela sensação de encurtamento muscular quando essa face ela está mais rígida, menos flexível. As nossas estruturas internas são as vísceras, o intestino, o estômago, o fígado, enfim, todos esses nossos órgãos, eles também têm uma capinha, uma roupinha que recobre eles, e também é a fáscia. Só que se for no músculo tem um nome que é perimísio, se for na parte intestinal, por exemplo, a gente vai ter o peritônio. Muda de nome, mas no frigir dos ovos é a mesma coisa. A gente pode trazer esse conceito mais geral de roupinhas, tá? E essa roupa, assim como as dos músculos, das articulações, a roupa do intestino, a roupa das vísceras, ela também pode se tornar o quê? Mais rígida. E se ela se torna mais rígida, eu vou ter alguma repercussão de movimento do corpo naquela área que aquela víscera se encontra, e também ela vai repercutir em regiões mais distantes. Então, só hoje eu atendi aqui 2 casos de dores no quadril essa manhã. Dos meus 3 pacientes da manhã, 2 foram parecidos nesse sentido. São pessoas que vieram com dores, por exemplo, aqui na região do quadril, especialmente essas de hoje. E na avaliação eu identifiquei que elas tinham o quê? Um excesso de tensão na região ali entre a transição do intestino delgado para o intestino grosso. O intestino grosso é o intestino do cocô, né? Onde as fezes começam a ser formadas. E durante a avaliação elas me disseram, uma delas me disse: eu tive alteração na minha frequência de evacuação, ou seja, ela estava indo menos ao banheiro, estava com mais dificuldade no banheiro, estava com constipação, prisão de frente ou intestino preso, como também é conhecido, tá? Isso é um dos sinais de que eu estava tendo o quê? Alguma alteração no funcionamento, por exemplo, do intestino. E isso agravou recentemente e coincidiu justamente com o período que ela percebeu uma maior constipação. E aí, no tratamento dela, eu tive que mexer na parte da barriga. Eu tive que diminuir essa tensão através de técnicas manuais, a gente consegue fazer isso, estimular o corpo a diminuir as tensões ali na região do intestino. E a partir do momento que a gente aliviou essa tensão no intestino, a dor no quadril também sumiu, tá?
As de hoje foram com dores no quadril, mas a maioria das pessoas aqui chegam com queixas realmente de dor lombar, dor cervical também, muito comum em pessoas que têm alteração na parte do sistema gastrointestinal, em toda essa questão da barriga. O intestino em si, especificamente, principalmente o intestino delgado, que é a parte do nosso organismo que vai o quê? Captar os nutrientes do nosso corpo, né? Que vai fazer essa seleção de minerais, de vitaminas para deixar entrar na circulação sanguínea, enfim. Esse intestino delgado, ele tem sua fixação toda na lombar. Então, eu tenho uma região assim central dele que se liga toda na região da coluna lombar, aquelas últimas 5 vértebras lombares, tá certo? Então, se eu tenho, por exemplo, um intestino que não está funcionando tão legal, se ele está irritado, se ele está inflamado, e hoje é super comum isso, por conta da nossa alimentação, que é muito ruim, por conta do nosso nível de estresse, que é muito alto, nosso nível de ansiedade, que é muito alto hoje em dia, essas questões, tanto psicossomáticas, tá, como alimentares, elas fazem com que a gente tenha uma alteração no funcionamento do nosso intestino, sim, tá? Nosso intestino, hoje em dia, é muito comum ele ser irritável, tá? Algumas pessoas vão ter sintomas, propriamente dito, gastrointestinais, o que seria? Um aumento de produção de gases, dores na região abdominal, sensação de empachamento, enfim, elas podem ter realmente sintomas gastrointestinais, o que só deixaria mais claro essa alteração no funcionamento do intestino, mas tem pessoas que não têm esses sinais gastrointestinais e ainda assim estão com um desequilíbrio a nível de barriga, estão tanto com sinais de inflamação, às vezes uma inflamação bem leve, mas ela é constante, que vai gerar um aumento de quê? Rigidez da roupinha, por exemplo, que recobre as vísceras e que fazem também com que essas vísceras sejam fixas, no caso do intestino aqui, como eu falei, na região lombar. E aí esse aumento, tanto dessa inflamação, mesmo que ela seja de baixo grau, mas ela está sempre ali, tanto a inflamação como essa tensão no tecido que recobre, que envolve essas vísceras, podem gatilhar o quê? Dores na região lombar, tá? Quando a gente vai fazer determinado, por exemplo, movimento com o corpo, seja se abaixar para frente, seja rodar para pegar alguma coisa atrás, qualquer movimento que a gente vai fazer, seja levantar a perna para vestir a calça, tá? Os nossos músculos, eles trabalham, os nossos ossos, eles mexem, mas a gente também mexe o quê? Toda essa parte aqui de barriga, tá? Todas as nossas vísceras, elas vão acompanhar o movimento, elas não ficam estáticas, paradas. E aí, se eu tenho esse órgão mais irritado e se ele está mais tenso, quando a gente vai se movimentar, a gente também vai ter que produzir movimento naquela região, mas se ela tá tensa, ela tem dificuldade em mover. E víscera, gente, é um negocinho que não gosta de ser muito incomodado, não. Então, ele tem um nível de tolerância, vamos dizer assim, muito baixo, mais baixo. E ele fica irritado com facilidade e ele pode traduzir essa irritabilidade com dor, tá? Então, para esses pacientes que chegam aqui na clínica, por exemplo, que é onde eu percebo que existe um envolvimento, um aumento da irritabilidade intestinal, por exemplo, um aumento de tensão, a gente palpa, a gente percebe, o paciente reclama de um certo desconforto, a gente percebe que é uma região mais durinha, não é uma região molezinha, que deveria ser como a víscera deveria ser bem molezinha. Tem pacientes que chegam com zonas mais tensionadas. Então, a gente sempre conversa e orienta também a procura o quê? De outros profissionais, como nutricionista, para organizar a alimentação. Ou então, a gente simplesmente faz um trabalho de conscientização para tentar encontrar quais são os gatilhos que podem estar gerando esse aumento de tensão e irritabilidade do nosso intestino, tá? Então, a nossa alimentação, ela pode se influenciar e acabar gatilhando uma dor lombar, tá certo? Nossa alimentação hoje é terrível, gente, terrível, né?
Tem muita gente aí que come besteiras em si, refrigerante, pizza, fast food, muito carboidrato, muita pasta. Eu amo comida italiana, eu amo meu pãozinho também, tá? Mas todos esses alimentos hoje em dia, eles têm substâncias que agridem o nosso intestino, que fazem o nosso intestino ficar o quê? Doente. Eles afetam, por exemplo, a nossa flora intestinal, que são as bactérias, os micro-organismos que povoam aquela região ali. E sem esses micro-organismos, a gente não é ninguém. A gente não produz vitaminas como deveria produzir. Alguns hormônios ficam prejudicados. A serotonina, que é o hormônio da felicidade, fica prejudicada a sua produção. E isso faz com que a gente se torne mais o quê? Com maior irritabilidade, a gente fica mais chato, a gente fica mais ansioso, a gente tem a tendência a ficar o quê? Mais depressivo, tá? Então, às vezes, foge muito além da dor lombar. É a dor lombar, além desses outros fatores que podem gatilhar, tá certo? Refrigerante também faz muito mal e a gente sabe disso, mas a gente muitas vezes ignora e às vezes procura tomar uma medicação para melhorar uma dor e não trata a causa que muitas vezes está envolvida até com uma questão realmente alimentar. Não estou falando aqui de pessoas que têm alergias alimentares, intolerâncias alimentares, não, tá? Pode ser você aí que não tem intolerância, pode comer de tudo, mas esse excesso de substâncias industrializadas, esses excessos de substâncias tóxicas para o nosso corpo, pode estar contribuindo, sim, para a sua dor lombar ou para persistência. Tem muitas pessoas que não têm dores lombares, por exemplo, crônica, né? Mais de 6 meses, mais de 3 meses, aí, mais de anos com dor e não se sabe a causa. E aí, às vezes, foca muito em querer fortalecer só os músculos. Tem que fortalecer a coluna, fortalecer o core, isso aqui, isso acolá. E aí, muitas vezes, o tratamento não é só por aí. Os exercícios, eles vão fazer parte, sim, mas se a causa é de origem, por exemplo, alimentar, onde a gente precisa melhorar a alimentação para melhorar o funcionamento intestinal, só os exercícios não vão ser suficientes, vão ser paliativos, podem aliviar, mas não vão chegar a realmente resolver, tá certo? Outra questão que acaba agredindo bastante a questão toda gastrointestinal, mas principalmente o intestino, são os medicamentos. Esse remédiozinho que você toma aí para dor, um anti-inflamatório, porque acha que tem alguma coisa inflamada no corpo e você toma muitas vezes sem prescrição médica, ou às vezes com prescrição médica, mas está tomando com muita frequência, você está também destruindo o seu intestino. Você está agravando o seu caso. Você pode até ter, em alguns casos, tomar um anti-inflamatório ou tomar um analgésico e ter aquela melhora momentânea, mas a longo prazo você está, na verdade, piorando o seu quadro. Porque quando você ingere a medicação, você afeta diretamente uma coisinha chamada permeabilidade intestinal, que é o quê? O nosso intestino, ele tem que ser seletivo, só pode passar o que é bom. Então, ele tem que ser uma paredinha bem fechada. Mas quando a gente vem com os problemas as questões alimentares que eu conversei aqui com vocês, mais as medicações que a gente toma com muita frequência hoje em dia, né? Até ansiolíticos também, enfim, a gente faz com que essa permeabilidade, essa seletividade do intestino, ela fique prejudicada. Então, além de passar as coisas que deveriam passar, né, os nutrientes, também passa as porcarias, passa as toxinas, tá? E essas toxinas fazem o que no nosso corpo? Inflamam o nosso corpo. Quando inflamam, podem gerar outros problemas de saúde, alergias, tá certo? Então, todo o seu corpo, ele fica o quê? Prejudicado. Então, parece inofensivo, né? Um analgésico, um anti-inflamatório da vida, mas não é, tá certo? E isso vai trazer repercussões, sim, e pode ajudar você a sentir dores, tá? Dores lombares e questões intestinais, problemas intestinais, gastrointestinais, são comuns e devem ser um ponto aí de bastante atenção, tanto para vocês, pacientes que estão assistindo essa live e agora têm essa informação, tá certo? Como vocês, profissionais que também estão aqui, é um ponto relevante quando o paciente chega aí se queixando de dor lombar. Tem que perguntar como se ele tem sintomas gastrointestinais, como é que está a alimentação dele, se fuma, se bebe muito, como é que está o nível de estresse. E sempre
ter essa questão em mente de que pode ter uma tensão na barriga envolvida e sempre orientar também os pacientes aí sobre a importância da alimentação boa. Não é só para doenças cardiovasculares, aquelas doenças mais metabólicas, né, sistêmicas mais graves, mas uma dor articular, musculoesquelética que a gente fala, ela também pode estar relacionada, tá certo? Então foi uma live assim, sem preparo da minha parte de avisar e tudo mais, mas eu queria trazer e compartilhar um pouquinho desse meu conhecimento com vocês e agradeço quem estava aqui participando. Qualquer coisa, só mandar mensagem para mim no direct, tá bom? Encontro vocês numa próxima live do Fala aí Roots. Até lá!